Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, amém. Boa noite, na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe em abundância, amém. Diz a palavra do Senhor, Davi disse que preferia cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, né? Davi, ele era um homem que ele tinha comunhão com o Senhor. Ele andava com o Senhor, ele andava em comunhão com o Senhor. Ele buscava diretamente na fonte que era o Senhor. Qual era a diferença de Davi e o rei que antecedeu ele, o rei Saul? Porque Davi, ele era apegado ao profeta, ele era apegado ao homem. E Davi não, ele era apegado diretamente ao Pai. Ele tinha uma comunhão com o Papai. Deus, ele quer que nós tenhamos uma comunhão direta com ele. Ele quer que a gente vá direto à fonte, né? Que nós tenhamos nossa comunhão com o Senhor, né? Deus, ele quer que cada um de nós tenha o nosso momento com Deus. Tem pessoas que às vezes elas têm um costume de só pedir orações. A Bíblia diz orar uns pelos outros, mas isso não quer dizer que eu vou viver pedindo oração e não vou orar. Eu posso pedir um reforço? Posso. Mas eu tenho que ter o meu momento, eu tenho que ter a minha busca, eu tenho que ter, né, a minha rotina diariamente com o Senhor. E mais uma vez eu digo, não é somente no templo. É só um complemento, gente. Entendeu? No templo. Nós temos que ter uma vida com Deus no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho. Quando a gente está na rua, quando a gente... E onde tiver, nós temos que estar orando sem cessar. Amém? É o Senhor que nos livra de todo mal, é o Senhor que nos dá livramento, é o Senhor que nos abre porta, é o Senhor que nos mostra, né? O Senhor, ele nos mostra o perigo. Quantas vezes o Senhor me mostrou o perigo e disse, não vai por ali, fica aqui, né? E eu pude comprovar imediatamente que Deus estava me dando um livramento. Uma vez eu me lembro que eu ia na padaria, e como eu sempre falo para vocês, eu sempre oro. E quando eu fui chegando na esquina, o Senhor falou comigo e disse assim, fica bem aqui na esquina conversando com esse rapaz, com esse senhor que vinha vindo, né? E ali eu fiquei sem entender, mas fiquei conversando. E Deus me livrou de assalto que teve lá, né? Outra vez, Deus falou comigo, tira tudo de dentro da bolsa e bota na pasta. E eu tirei e botei na pasta. Tirei o dinheiro, tirei o documento original e botei na pasta. E a bolsa ficou seca, né? Quando foi no local, quando eu cheguei para resolver o que eu tinha que resolver, na saída, eu lembro que o vigia falou comigo, né? E falou assim, não é bom ficar nessa parada que tem muito assalto. E eu falei para ele, mas eu vou ter que ficar aqui, que eu vou ter que ir para casa. Naquele tempo a gente não tinha aplicativo. Andava de ônibus e era um local mesmo muito perigoso, né? Mas eu tinha que ter ido lá. E eu me lembro que eu disse assim, não, eu vou ficar aqui. Minhas coisas estão mesmo aqui, não estava com celular e minhas coisas estavam dentro da pasta. Se o ladrão tivesse que roubar, seria a bolsa. E aí veio 2 rapazes para me roubar. Eles foram bem gentil, não vieram, né, com arma nem com agressão. Eles falaram assim, tia, eu só quero a bolsa. Eu também falei, tá bom, minha filha, pode levar a bolsa. E quando eu falei isso, tinha um policial na minha frente, mais na frente, né? E esse policial atirou. No que atirou, eles correram e foram embora. E eu digo que foi um livramento também, porque às vezes se a pessoa vai roubar, a pessoa não tem, pode ter uma agressão, né? Ou seja, então eles poderiam voltar para tomar o que estava na pasta. Então, mais um livramento. Outra vez, eu estava na minha loja, lá onde eu morava, no antigo bairro, e por 2 vezes o Senhor me livrou. Não, 2 vezes assim, que eu estou me lembrando agora, né? Uma vez era na Copa, eu estava na porta de minha casa, vendendo as coisas, e o Senhor falou comigo, disse assim, olha, bota tudo para dentro.
E eu botei. Quando eu botei a última mesa, passou 2 rapazes para roubar. E eles saíram zangados. Outra vez, o Senhor disse assim, bota o cadeado no portão. E eu botei o cadeado. Chegou um rapaz e falou assim, abre aqui que eu quero comprar. Aí eu falei, não vou abrir não. Diga aí o que você quer. Não, eu quero que você abra o portão. Eu digo, não vou abrir. Aí ele pegou e começou a bater o portão, zangado, e saiu irado, zangado. Ou seja, ter comunhão com o Espírito de Deus é uma bênção. Como eu vi um pastor falando também, ele foi almoçar. Quando ele foi colocar comida, o Senhor falou assim com ele, não bota dessa comida. Né? A pessoa vai lá, se servir, aí o Senhor disse, essa daqui não coma. Ele também só fez obedecer. Depois soube que pessoas tinham sido, como é que dá o nome? Intoxicada, né? Com aquela comida. Então, coisa boa é você escutar a voz do Senhor. Diz lá no livro de Jó, que Deus ele fala com o homem tantas vezes no dia, mas às vezes ele não escuta. Às vezes ele não está atento. Por exemplo, né? Eu já vi pessoas que lutam por um relacionamento, né? Por exemplo, né? E às vezes Deus mostra a ela tanta coisa negativa desse relacionamento, mas ela insiste. Ela diz, mas eu quero, Senhor, eu quero isso aqui. Aí Deus dando sinais para ela, de que não é para ela, de que ele não vai fazer bem, mas ela quer, né? É mais ou menos assim, meus irmãos. As pessoas acham que Deus só fala se for através de revelação, de profecia. Deus, ele tem várias formas de falar. E Deus, ele tem falado com você de várias formas. Você que não entendeu ainda o que o Senhor está falando. Né? Tem que aprender a escutar a voz de Deus. A Bíblia diz que o profeta, quando era pequeno, Samuel, disse que Deus falava com ele, mas ele não conhecia a voz do Senhor. Foi o jeito, o superior dele, né? Chegar lá e dizer assim, ei, é o Senhor que está falando contigo. Se ele chamar de novo, tu responde. Então, muitas vezes o Senhor está falando com a gente e a gente não está dando ouvido. Outra vez, Deus apareceu para um servo dele em sonho e disse assim, olha, vai acontecer uma enchente, mas eu vou te mandar o socorro, eu vou te mandar a salvação. E realmente teve a enchente. E Deus mandou o helicóptero, Deus mandou o bombeiro, Deus mandou mandou um monte de gente para salvar ele. 3 salvações veio para ele. 3 vezes. Assim como o Senhor tinha prometido, né? Só que ele não foi. Morreu. Quando chegou lá, né? Perguntou, Senhor, por que tu não me salvou? Eu mandei salvação para ti. Aí ele falou, o Senhor disse que ia me salvar. Ele disse assim, não, eu mandei, mas você não foi. Ou seja, a pessoa pensava que era Deus que ia pegar uma corda lá do céu e ia botar lá para a pessoa segurar. Então o Senhor está chamando a atenção nesta noite para que nós venhamos entender a voz de Deus. Deus está falando com você, Deus está te dando sinais, mas você não conseguiu captar. Tá bom? Então fica atenta, pergunta ao Espírito Santo o que ele está querendo te ensinar, o que ele está querendo te dizer. Tá bom? Às vezes Deus te revela em sonho. Deus está dando sinais. Tem pessoas aqui, gente, olha. Tem pessoas aqui que estão sofrendo com obra das trevas. E Deus, ele já mostrou para ela em sonho que está acontecendo alguma coisa. Para ela poder despertar, mas parece que o inimigo tem cegado e a pessoa não tem prestado atenção. Tem algumas que estão tendo revelação e está lutando, está guerreando, está fazendo os atos proféticos, está orando. Mas tem pessoas que Deus está falando, está mostrando no sonho, está mostrando através de vulto dentro de casa, de cheiro, de coisa estranha, mas a pessoa não tomou uma posição para estar orando. Então Deus está falando com você. Amém? Tem mulheres que sabem quando estão sendo traídas. Elas sentem, elas têm pressentimento. Deus, ele tem um mistério com a mulher. A mulher sente muita coisa. A mulher tem pressentimentos. Amém? Já prepara sua água e vamos orar. Vou me ajoelhar aqui para nós orar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, meu Deus.